Quem é Deus e quem é você? Bem, para sabermos sobre Deus, também precisamos pensar em nós mesmos. Porque como é que é a nossa reação para que possamos comparar como é a reação de Deus? Bem, a pergunta de hoje é: como lidar com os desafios da vida? Parece que quando chega a uma situação em que nós não sabemos como lidar e que não fomos preparados para isso, o que acontece normalmente? Ficamos temerosos. Sabe? Pensando, não vou conseguir. Isso aqui é muito difícil. E eu creio que isso acontece com todo mundo quando chega diante de um desafio. As pessoas querem mais as coisas que estão acostumadas, as coisas que não requerem muitos esforços, porque os desafios dessa vida muitas vezes lhe custam. Tem que aprender ainda por cima diante das outras pessoas que te assistem e etc. E às vezes essas outras pessoas você nem conhece. E aí, como é que fica? Você se limita em aprender? Você fica receosa de errar na frente das pessoas? O que você tem em sua mente diante dos desafios da vida? Estamos aqui diante de vocês para colocar uma situação que acontece com todo mundo. E Deus? Como é que Ele faz os nossos desafios? Ele fica assistindo. Que tipo de fé eu professo? Bem, Ele já sabe, mas eu preciso saber. A realidade, os fatos vão dizer a verdade sobre mim mesma e sobre você também. Jesus disse o seguinte: porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Imagina você ser enviado por Deus em um lugar que você não trabalhou. Como que você vai lidar com aquilo que você não fez, não teve experiência daquele lugar? Como é que vai ser? Pois é, ele fala que envia a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Isso acontece muito para quem faz a obra de Deus. Está sempre sendo enviado para algum lugar que nunca trabalhou e que outras pessoas trabalharam. E você acaba chegando naquele lugar e tem que conhecer novas pessoas, saber lidar com as situações que estão acontecendo naquele lugar. Ainda que você já estivesse tido nesse lugar anteriormente, mas você tem que aprender tudo de novo, porque outras pessoas trabalharam. E você entrou nesse trabalho. E você tem que dar continuidade ou fazer ainda melhor aquele trabalho. E isso é um desafio. Não só em questão de você ir para um lugar e começar tudo de novo, como também as responsabilidades novas que você vai adquirindo, por exemplo, na obra de Deus. Nós fazemos de tudo. Nós fazemos de tudo na Igreja Universal. E quem Deus envia para fazer essa obra que Ele quer, na verdade tem algo por trás disso, que vocês vão ficar sabendo depois da trilha musical. Mas enquanto isso, vamos fazer o seguinte. Você pensa de um lado e veja, o que está acontecendo com você? Será que você, ao deparar com os desafios da vida, você foge? Você se esquiva? Bem, conheça você e já voltamos após essa trilha musical.
E aí? Você conheceu, descobriu sobre você? Porque às vezes a gente não nota, não observa o que acontece com a gente diante dos desafios. Você lembrou dos desafios da vida? Como é que você lidou com eles? Você fugiu? Você encarou? Como é que foi? Bem, eu me lembro quando várias vezes eu deparei com desafios, várias. Né? Os desafios sempre te colocam numa situação em que você não tem experiência, nada, zero. E por isso vem como um desafio. Você não sabe lidar com aquilo. E você tem que aprender com aquele desafio. Se você decide encarar, porque você também pode decidir fugir. Se você foge, você não vai ganhar. Você simplesmente vai continuar tendo as mesmas dificuldades de sempre. E na obra de Deus, nós somos levados a essas situações. Às vezes em outros países, outros idiomas, outras responsabilidades. E isso depara muito com o nosso orgulho. Sabe você ter que aprender na frente das pessoas? Pois é, isso mexe com o orgulho próprio. Mas aí é que vem qual é o seu objetivo. No meu caso, diante dos desafios, eu tinha sempre um objetivo, que era agradar a Deus. Então, qualquer situações que eu sentia, inclusive medo, vergonha, timidez, aquele pensamento que está muito difícil. Querido ouvinte, sabe o que eu fazia? Eu pisava. Eu tinha que pisar naquilo. Eu tinha que pisar no meu próprio orgulho. Por quê? Porque eu tenho uma fé. E essa fé demanda de mim resposta. E eu tenho que dar resposta para Deus dessa fé. É nesse sentido que eu ganhei essa noção que o Espírito Santo me deu. Ele me ensinou, ele me ensina todas as coisas. Mas como que ele vai me ensinar se eu fujo? E eu não estou sozinha. Ele está comigo, ele vai me ensinar todas as coisas. E realmente, eu aprendi muitas coisas. Coisas simples como coisas mais complicadas também. Aprendi, mas porque o Espírito Santo me guiou. Por isso que ele fala aqui, o Senhor Jesus, ele comenta que eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Então, você vai ter que aprender. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Você vai ter que aprender a lidar com as dificuldades, com as coisas que não foram resolvidas. E em várias situações, esse desafio não veio pronto, tipo tudo arrumadinho, tudo. O desafio vem justamente em que você tem que organizar, em que você tem que superar as dificuldades que tem naquela responsabilidade, né? E assim foi. A minha responsabilidade com o meu Deus, ou seja, se eu tenho uma fé, eu tenho um Deus. Se eu tenho um Deus, eu tenho um resultado de eu crer nele ou não. Então, se eu crer nele, então eu vou usar essa crença para que eu ultrapasse as minhas próprias dificuldades. E olha, graças a Deus por isso, porque Deus, ele faz as coisas perfeitas. Porque à medida que ele nos enviar este desafio, nós exercitamos a fé e conhecemos mais dele. A gente acaba conhecendo mais de Deus, por quê? Porque nos refugiamos nele. Nós pedimos a ele. Nós temos que incluirmos a ele na nossa vida. Não podemos ficar sozinhos. Como de costume, você tem as suas decisões, as suas opiniões, você está seguro,
Mas com os desafios, você precisa de segurança, especialmente do próprio Deus. E isso vem com a fé, com a obediência, com a prioridade de servir a Deus. E é isso que eu quero falar para você, ouvinte, porque você que serve a Deus, você que diz que é batizado com o Espírito Santo, você diz, mas e os fatos? O que você traz de resultado dessa fé a esse Deus? Porque eu sei que eu posso chegar para falar com Deus a qualquer momento, mas eu também sei que quando eu volto para falar com Ele, eu trago os resultados que eu aceitei, ou seja, que eu obedeci, que eu acatei da orientação dele. Então, eu sei disso. Imagina, eu sempre estou pedindo a Deus ajuda, mas Ele me orienta e eu faço outra coisa, eu sou covarde, eu tenho medo, eu não creio, sabe? Isso está falando que eu falo com Ele, mas na verdade eu não conto com Ele, eu não uso a fé, eu não creio nele. E é isso que você tem que observar de si mesmo, ouvinte. A fé é algo vivo, não é uma religião que você tem costume de fazer. Não, a fé se descobre. Você acredita numa coisa dessa? Eu descubro coisas com a fé. E é esse poder do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele representa a fé. Quando a pessoa vive no medo, na dúvida, isso mostra que o Espírito Santo que ela diz ter coloca em questão. Eu, na verdade, fico questionando, será que realmente é batizada com o Espírito Santo? Porque a pessoa pode dizer o que quer, mas as provas é que relatam quem é ela diante daquilo que ela recebeu, que ela diz que recebeu. Bem, é isso que eu quero abordar para vocês aqui hoje.